de estar de volta e rever o senhor, que já fazia muito tempo que eu não via. Fiquei muito feliz. E emocionado, professor, de ver uma professora da faculdade, que começou lá com o senhor no IESB, de vir até a TV Prevê para dar um presente para o senhor e agradecer por tudo que o senhor proporcionou nessa cidade aqui, em termos de educação e ensino. Fiquei muito emocionado mesmo de ver essa cena. Obrigado, Tipó. Obrigado. É que os amigos sempre estão protegendo a gente, né, Tipó? Que bom, né? E você, tá bom de saúde? Graças a Deus, estou muito bem de saúde. Graças a Deus. Estou sabendo que antes de entrar até nos problemas do INSS, que cada vez que você vem, aquele monte de perguntas, vocês não, a briga na Lençóis diz que vai ser dura entre o Marise e o Pradinho. Como é que está lá? Você que faz oposição ao governo, como é que vocês se articularam lá e o que está criado nas eleições de Lençóis para enfrentar o Marise lá? Bom, muita gente ainda tem a expectativa de que eu seja pré-candidato a prefeito nas eleições. Mas devido a tantos compromissos profissionais que nós temos, do qual eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a todas as pessoas que confiam no nosso trabalho, nós temos escritórios em 5 cidades da região, eu ocupo cargos na OAB em São Paulo, dou palestras pelo Brasil inteiro. Então nós temos aí um compromisso muito grande com o trabalho, com a advocacia. Ainda por um tempo nós temos que estabilizar o escritório, a equipe. Então neste momento, né, como o prefeito, a Lei 8.906, que é o nosso Estatuto da Advocacia, ela proíbe que o prefeito seja advogado. Então eu não posso ser prefeito e advogado. Infelizmente, então neste momento eu tenho que continuar com a advocacia, que é o meu trabalho, que é a minha profissão, que é onde eu posso, com o meu trabalho, ajudar muitas pessoas que me procuram com a justiça nos casos das vitórias que a gente obtém. Então o que nós fizemos? Como eu não posso, nesse momento, nós temos um grupo político, um grupo de oposição, que é o Prado, o Dr. Pita, o Nardelli, o Júnior Ticianelli, o Jonadab, o Chico Naves e o Tipó. Então hoje nós somos em 7 vereadores na Câmara, a maioria hoje está na oposição. Está de um lado que quer uma coisa melhor para a cidade. Muitas coisas são boas, muitas coisas já foram melhores, muitas coisas estão paradas. Então nós queremos uma coisa melhor. E nós nos articulamos, já faz algum tempo, para viabilizar uma candidatura que não fosse a minha, né, pela minha impossibilidade. E estávamos aí entre o Dr. Pita e o Prado, e eles trabalhando, lançaram a pré-candidatura, estavam lá trabalhando. E agora nós fizemos uma pesquisa recente, né, já é a terceira que a gente fez em 50 dias, nós fizemos internamente aí para poder medir, avaliar. E o Prado está numa condição melhor e está muito próximo, está praticamente empatado com o Marise e o João Henrique, que são os pré-candidatos do PSDB, da situação. Então, se Deus quiser, as nossas convenções serão terça-feira, do nosso grupo, do PMDB, do PDT, da Rede, e a do Dr. Pita, que é o PRB, vai ser na quarta da semana que vem. E se tudo correr bem, professor, se não tiver nenhum acontecimento aí, nenhuma imprevisibilidade, porque a política é muito imprevisível, se não acontecer nada de anormal, a tendência é consolidar, confirmar uma candidatura para do prefeito, Dr. Pita, vice-prefeito, com um apoio total nosso, com o meu apoio total e restrito, porque confio nessas pessoas. Praticamente tem um empate técnico lá, Tipó? O empate técnico e também o que nós podemos assim até adiantar é que a rejeição do nosso candidato do Prado, do nosso pré-candidato, né? Não é candidato, é pré, porque não teve convenção, mas a rejeição dele é muito menor que a rejeição do Marise. Hoje, pelo que nós medimos, a rejeição do Marise ela está alta. Então o Marise tem um voto consolidado dele, do PSDB, do grupo político dele, que isso é natural, eles têm um voto consolidado, mas ele também tem uma rejeição altíssima. E nosso grupo não tem uma rejeição tão alta, tem uma rejeição, mas é bem menor.
Então a chance de nós passarmos à frente é muito grande, é muito grande. É só termos bastante tranquilidade, bastante serenidade, conhecimento, para poder fazer uma campanha boa, levando boas propostas, para que a gente possa ter uma vitória nessas eleições. A TV Prevê vai fazer o debate ao vivo da eleição de Lençóis Paulistas. Se eu não me engano, acho que vai ser dia 21, viu? Nossa, que bom, que ótimo. E o senhor sabe, como eu sei, né, porque a TV Prevê, ela faz a transmissão das sessões, claro, aí lá em Lençóis. Agora, né, temporariamente só, não está passando, até pelo período eleitoral, né, foi uma sugestão do Ministério Público, então, mas logo volta. E a audiência é altíssima, uma audiência assim, incomparável, professor. Eu vou falar para o senhor, de verdade. Eu fico assim até assustado de como as pessoas me abordam na cidade, dizendo que acompanham as sessões da Câmara Municipal pela TV Prevê e que estão felizes com essa transmissão, com esse trabalho, porque é a única forma deles terem conhecimento do que é discutido na sessão, de como os vereadores trabalham, de como os vereadores se comportam, de como eles cobram a prefeitura. Então eu tenho certeza que o debate que terá aqui na TV Prevê vai ser fundamental para mostrar as propostas de governo dos candidatos a prefeito de Lençóis. Você vai ser candidato a vereador? Eu sou pré-candidato a vereador, porque como não tem convenção, ainda temos que falar que somos pré. Mas após a convenção, se Deus quiser, serei candidato a vereador de novo, até para poder ajudar na Câmara, pela minha experiência, né, a efetuar as medidas, as reformas, que tanto nós queremos e que tanto uma parte da população quer. Então nós precisamos de uma Câmara forte de novo para ajudar o próximo prefeito a fazer isso. Nossa, Tipó, já apareceu um montão de perguntas aqui. Vamos atacar vamos perguntas, atacar. Depois eu vou nas minhas perguntas aqui. Vamos lá. O Marco Antônio do Araruna. Tipó, fiquei um tempo afastado por acidente de trabalho e gostaria de saber se este tempo conta na aposentadoria ou não. A partir do momento que houve retorno ao trabalho, vai contar sim como tempo de contribuição, com toda certeza. Tem que haver retorno ao trabalho ou haver o retorno de contribuições. Juliano Alves pergunta, Tipó, uma pessoa que trabalhou registrado, mas a empresa não recolheu a previdência, terá prejuízo na hora de se aposentar? Veja bem, a contribuição previdenciária ela é uma contribuição acessória. A contribuição acessória é de responsabilidade exclusiva do empregador. Portanto, o que você precisa fazer é guardar com você os olerites de pagamento, os recibos de pagamento. Porque quando a empresa não recolhe, ela desconta de você e não recolhe, ela está praticando um crime. É um crime de sonegação de contribuição previdenciária. O que o INSS vai fazer? O INSS vai contar o tempo de contribuição seu. Porém, na hora de calcular a sua aposentadoria, ele vai lançar um salário mínimo como contribuição. Porque ele não tem o valor da contribuição do INSS, porque a empresa não fez. Então, para que você não tenha prejuízo com relação ao valor da contribuição, você guarda os olerites de pagamento. E quando da sua aposentadoria, você vai levar isso a apresentar para o INSS. Você não deverá ter prejuízo algum. Meu nome é Bianca, sou de Lençóis Paulista. Gostaria de saber qual é a idade mínima para contribuir para o INSS, para quem não tem registro em carteira. Obrigado. Bianca, a idade mínima para você contribuir é 16 anos, que você poderá contribuir na modalidade de facultativa. Facultativa pode ser a dona de casa, o desempregado, o estudante. Desde que a pessoa não tenha uma atividade oficial, ou que ela seja servidor público, você pode ser facultativa. E você pode recolher 11% sobre o salário mínimo, ou 20% sobre o salário mínimo, ou do salário mínimo ao teto. Depende se você quer se aposentar lá na frente por idade
você pode pagar 11%, ou por tempo de contribuição você tem que pagar 20%. Aí é interessante você procurar até o INSS ou procurar um escritório de advocacia previdenciária da sua confiança, na sua cidade, para você ter uma orientação correta. Meu nome é Maria, amo a TV Prevê e sou fã do programa. Obrigado, Maria. Conheço muitas pessoas doentes que solicitam auxílio doença ao INSS e têm os seus benefícios negados. Qual a justificativa para tanta injustiça? Por que os peritos médicos são tão rigorosos e injustos? Fica aqui o meu desabafo em nome de tantos injustiçados. Abraços, Maria. Maria, isso é um problema que realmente ocorre no Brasil inteiro, né? Por isso que eu sempre falo, quando você tem um direito negado, a OAB, a nossa valorosa instituição OAB, que tem grandes profissionais em todas as cidades, está aí para oferecer um trabalho, né, um advogado especialista, para poder corrigir e tentar reverter essas injustiças que são cometidas. Nós sabemos que os médicos, né, infelizmente, têm dado alta para pessoas realmente com doenças graves. Eu falo porque aparece no meu escritório toda semana. É verdade. Nós temos caso, eu tive um caso essa semana, uma pessoa com câncer, fazendo quimioterapia, ela teve alta agora. Porque o médico falou, não, tudo bem, você está em tratamento, mas o teu caso não impede você de trabalhar. A pessoa está até sem cabelo. E ele deu alta. Claro, a pessoa procurou o nosso escritório, como pode procurar qualquer outro escritório especialista, né? Nunca procure um intermediário, procure sempre um advogado da sua confiança, porque a gente sabe que infelizmente ocorrem muitas injustiças. E professor Duda, agora, através de uma medida provisória recente, o governo vai fazer a revisão das aposentadorias por invalidez, do benefício assistencial por deficiência e de auxílio-doença de pessoas que já faz muito tempo que não faz perícia. Inclusive o governo ele vai começar a pagar um bônus para os peritos do INSS por cada perícia que eles fizerem. Por quê? Porque eles têm que fazer a demanda do dia a dia e vão ter que fazer um trabalho extra de revisão. Então, eu vou te falar, Maria, você vai ver ainda mais agora quantas injustiças, quantas pessoas com aposentadoria por invalidez há muito tempo, auxílios doenças graves, quantas pessoas que nessa revisão também vão ser prejudicadas. Infelizmente é um sistema que oprime, que pressiona, mas procurem os seus direitos. Procurem seus direitos. O Vitor Barros é lá de Lençóis Paulista. Eu ia fazer essa pergunta para você, então já aproveito que está feita a minha pergunta e a do Vitor aí. Ele quer saber qual que é a sua expectativa para as reformas que estão sendo anunciadas aí na Previdência Social. Olha, Vitor, olha, professor, o trabalhador hoje é o que está pagando a conta de um governo corrupto que foi até o afastamento da presidente. É o trabalhador. Está aí, os auxílio-doenças negados para pessoas que verdadeiramente precisam, muitas revisões que deverão ser feitas e vão retirar direitos de muitas pessoas que precisam. A reforma da Previdência nada mais é do que impor de novo ao trabalhador de baixa renda para que ele pague a conta. Ao invés do governo cobrar os grandes devedores da Previdência Social, que hoje, eu não sei, mas a conta que os grandes devedores têm com a Previdência hoje deve dar, professor, de 3 a 4 PIBs. PIBs é uma coisa incalculável, são trilhões de reais. Mas eles não têm assim a mesma volúpia para cobrar os devedores como eles têm para retirar direitos. O que eu penso? Eles vão enviar uma reforma para o Congresso das piores, para logicamente depois negociar um pouco e dizer, olha, eu não sou tão ruim assim, eu vou negociar, eu vou abrir mão. Mas eles não querem abrir mão de uma idade mínima para aposentadoria. Eles alegam, né,
os técnicos hoje, principalmente o Henrique Meirelles, que todos os países, somente 3 países no mundo têm aposentadoria por tempo de contribuição. Você não acha que essa idade mínima é necessário? Professor... Você vê cara com 50 anos aposentando. Então, a minha opinião, né? O senhor está me perguntando como uma pessoa que eu trabalhei 20 como anos... Como político que você é e como foi... Mas eu posso dizer assim, como uma pessoa que eu trabalhei 20 anos no INSS, 22 anos, e hoje, há 7 anos, eu advogo, 8, somente advogo contra o INSS. O que acontece? O brasileiro, professor, é diferente dos países que têm idade mínima. O brasileiro começa a trabalhar com 12, com 13 anos. E lá não. Na Europa não é assim, nos países desenvolvidos. Pode mais trabalhar com 12. Mas os que estão hoje se aposentando... Sim, mas logicamente tem que fazer isso. Então, mas hoje com 16. Porque você vê, quebrou, a Previdência quebrou na Grécia, quebrou na França, quebrou em Portugal. E todos tomaram atitudes de aumentar a idade mínima. A idade mínima era 60, já está em 62 em alguns países, 64 em outras. Eu entendo, professor, e eu não estou dizendo que eu sou contrário à idade mínima. Eu não sou contrário. Mas eu sempre defendi e vou continuar defendendo assim. As pessoas que ingressaram no regime com uma regra, não é possível mudar a regra para essas pessoas. Também acho isso. Então nós temos hoje alguém que falta 10 anos para se aposentar, que começou a contribuir lá atrás com 13, 14 anos que podia, e agora de repente não pode vir uma medida e dizer assim, olha, falta 10 anos para você se aposentar, esquece isso. Agora você vai se aposentar com 65 anos e de 10 você vai pagar mais 30. O que vai acontecer, professor? Se eles impuserem isso, sabe o que é? Uma queda violenta na arrecadação. Porque muita gente, eu já vi que tem uma pergunta aí, vai migrar para a previdência privada. Não vai mais querer saber de se aposentar pelo INSS. O senhor sabe qual é a média hoje de valores de uma aposentadoria no Brasil? Sabe com quanto hoje o brasileiro se aposenta? Na média, por favor, na média, R$ 1.400. É um salário mínimo e meio. Então, quando eles falam que lá nos países de primeiro mundo as pessoas se aposentam com 65, é claro, lá eles se aposentam com 5, 6 mil dólares. É diferente daqui que a pessoa se aposenta com quanto? Com 300 dólares. Então, não dá ainda para comparar o sistema do Brasil, professor Duda, com o sistema dos países desenvolvidos e dizer que aqui nós temos que ter idade mínima. A partir do momento que tiver uma educação de primeiro mundo, uma saúde de primeiro mundo, um transporte de primeiro mundo, a partir do momento que o governo devolva para o trabalhador, para o empresário que contribui, os benefícios que o governo pode devolver, eu sou a favor que mude. Mas hoje seria muito injusto, pelo valor que as pessoas recebem, que é muito baixo, e pelo fato do Estado não proporcionar absolutamente nada para o cidadão. O cidadão não tem saúde, não tem educação de graça, não tem nada. Você é a favor que tenha uma aposentadoria única? Porque no esquema brasileiro, os funcionários públicos são altamente beneficiados em relação à iniciativa privada. Eu sou a favor, professor, mas já faz alguns anos que isso já mudou. Já mudou. Hoje, o servidor público que ingressou coisa de 5, 6 anos para cá no sistema, ele quando se aposentar, ele também vai se aposentar pela média, como é no regime geral. Se ele quiser se aposentar com um valor mais alto, ele tem que contribuir do bolso dele, ele tem que fazer um complemento. Mas ele pode, o da privada não pode. Não pode. Então que se pudesse o da privada mas também. Ele pode, professor, só que quando ele se aposentar vai ser pela média. Mas é assim mesmo que ele contribua mais, mas não tem o desconto patronal que tem na privada. Na privada é 10, 11% do trabalhador. Ele, e mais 24% do patrão. É um absurdo isso é um absurdo. Então, eu sou também radicalmente contrário a isso. O que acontece? Hoje muitos empresários acabam não gerando emprego, não investindo mais. Eles até têm capacidade. Eu tenho um amigo empresário de Lençóis, ele falou, eu tenho condições de aumentar a produção, doutor Tipó. Só que o que eu vou ter de produção, eu vou pagar de contribuição para o governo. Então, vamos trabalhar com poucos funcionários que eu tenho. É assim que funciona.
Hoje quem paga o pato, professor, é o trabalhador e é o empresário. O governo, ele quer se livrar de uma conta. Professor Duda, rapidamente, a Previdência Social não tem déficit. Aqui no Brasil, eles, de uma forma enganosa, eles plantam essa notícia que a Previdência está deficitária para poder fazer a reforma. Né? Eu faço parte da Frente Parlamentar em defesa da Previdência, em defesa dos trabalhadores lá no Congresso Nacional, que o senador Paulo Paim é o presidente e o deputado federal Arnaldo Faria de Sá também faz parte. Eu sou membro integrante, já fui a 2 reuniões em Brasília e nós vamos ter agora uma reunião em São Paulo, do qual nós estamos tentando levar a doutora Denise, que é uma economista da Faculdade Federal do Rio de Janeiro, que a tese de doutorado dela foi realmente em cima do déficit da Previdência. E ela prova, eu tenho os dados aqui no celular, que ela me passou isso por e-mail. O ano passado, professor, a Previdência teve 26 bilhões de lucro. E sabe por que eles falam que tem o déficit? Por causa da DRU, da desvinculação das receitas da União. Hoje o governo, professor, ele pode tirar por decreto 20% das receitas do governo, do INSS, e jogar em outros ministérios que não têm o dinheiro. E agora eles estão tentando aprovar no Senado de 20% para 30%. Então, o senhor veja, todo o dinheiro que entra na Previdência, 20% eles já levam para outros ministérios. E é claro que vai fazer falta aqui na Previdência. O grosso do dinheiro que entra é na Previdência. É na Previdência, é claro. Olha, o senhor é um empresário inteligentíssimo, o senhor já matou a charada. Então não tem déficit, isso está provado e eles querem jogar essa conta no trabalhador, do qual eu sou contrário. Se criar uma regra de transição, professor, longa, de 15 anos, olha, nos próximos 15 anos vamos manter os direitos. Daqui 15 anos criar a idade mínima, eu sou a favor. Como membro integrante lá, o meu voto vai ser por isso. Fora isso, eu não concordo, porque eu acho que quem está próximo de se aposentar não pode ter nenhum prejuízo. Vamos ver mais uma pergunta? Murilo Justo. Meu pai se aposentou e continua contribuindo. No caso de ser aprovada a desaposentação e ele ganhar a ação, ele poderá continuar contribuindo e requerer uma outra desaposentação para aproveitar as contribuições que ele permaneceu recolhendo? Bom, a desaposentação, nós já comentamos aqui diversas vezes e vou resumir em meio minuto. O recurso extraordinário está no STF, são 2 recursos, está empatada a votação. 2 ministros são favoráveis à desaposentação e 2 contrários. Faltam 7 ministros para votar. Se for aprovada, se a pessoa desaposentou uma vez e ela continuar contribuindo, ela vai poder desaposentar uma segunda vez. Sempre utilizar a contribuição dela para melhorar a sua aposentadoria, que é uma outra injustiça, professor. Se a pessoa se aposenta, então diz assim, olha, você se aposentou, como você não vai ter mais nenhum direito daqui para frente... Você não recolhe nada. Não recolhe nada. Mas, não é então, verdade. Vamos aguardar essa decisão para ver qual vai ser o final disso, que são hoje cerca de 300 mil ações que estão no Brasil aguardando essa decisão. O Carlos do Geisel aqui de Bauru. Passei pela perícia do INSS com dor na perna. Cheguei lá, fizemos os exames e a resposta viria pelo correio e foi negado. Eu voltei novamente no INSS. Fizeram um monte de perguntas, exames e foi negado novamente. Só que a minha dor na perna continua. O que eu posso fazer? Ou ele vai ao INSS e pede uma reconsideração, pede uma outra perícia, que eles acabam marcando somente depois de 30 dias, ou procure um advogado da tua confiança, que você com certeza deve conhecer, e entre na justiça. Infelizmente, a justiça está abarrotada de trabalho por questões dessa natureza. O INSS nega um direito, o INSS demora para responder e as pessoas não podem esperar. Quantas pessoas que estão incapacitadas, o INSS nega o benefício, ela tenta voltar na empresa, professor,
O médico do trabalho da empresa fala, não, você não está apta para voltar, você não pode voltar ao trabalho. Então ela é proibida de voltar ao trabalho na empresa e o INSS nega o benefício. Verdade. E ela fica sem nada. Assim. Né? Aí então você tem que procurar alguém, entrar na justiça para ver se o perito judicial vai aprovar o seu benefício. Meu nome é Milka. Gostaria de saber se toda família que tem filho portador de deficiência consegue o benefício LOAS para deficiente. Qual o período de carência para conseguir auxílio doença? O que seria o salário família? Será que o salário família em relação ao LOAS? Se não, é muita pergunta. Vamos responder duas aí. Tá. Bom, a carência para o auxílio doença são 12 contribuições. Então, se alguém começar a contribuir hoje, nunca contribuiu. E se ela contribuiu 6, 7, 8 meses e ficar incapacitada, ela não vai ter direito ao benefício, porque precisa de uma carência de 12 contribuições. A menos que seja uma doença grave ou se a incapacidade for proveniente de acidente de trabalho ou de qualquer natureza ou causa. Mas, em regra, 12 contribuições. Ela também perguntou se todo mundo que tem um filho deficiente, se tem direito a receber o LOAS. O benefício da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ele depende de alguns requisitos. Se existe um filho deficiente em casa ou um filho especial, depende. Se o pai trabalha, tem carteira assinada, já vai depender da renda. Né? O INSS usa a Lei 8.742, o artigo 20, que fala que a renda per capita é 1/4 do salário mínimo. Porém, já existe decisão do STF dizendo que esse critério é um critério muito cruel e que o critério de miserabilidade tem que ser, no mínimo, meio salário mínimo per capita. Então, aí já depende de análise, teria que procurar o INSS para ver, né? Mas é um benefício que dificilmente o INSS concede, porque as regras são duras. As concessões, num número muito maior, são feitas pela Justiça. Marcela, ela dá os parabéns pelo programa. O INSS pode cessar a aposentadoria por invalidez concedida judicialmente por decisão da perícia administrativa? Marcela, a Lei 8.213, no seu artigo 103, e o Decreto 3.048, no artigo 46 e 77, disciplina que toda pessoa que recebe um benefício por incapacidade pode ser submetido à avaliação pericial pelo INSS. Seja um benefício concedido administrativamente ou judicialmente. Se for suspenso, se for cancelado um benefício de aposentadoria por invalidez concedido judicialmente, óbvio, deverá recorrer novamente ao judiciário e terá que demonstrar ao judiciário que a condição de incapacidade dessa pessoa é a mesma da época que foi concedida ou pior. Porque vamos imaginar, se essa pessoa eventualmente melhorou, se curou, aconteceu às vezes até um milagre, né? Pode acontecer no momento de uma nova perícia, se a situação dela estiver melhor do que a época da concessão judicial, aí dificilmente vai ter o que fazer. Mas normalmente a situação da pessoa, professor, hoje, ela teve uma aposentadoria por invalidez há 10 anos, ela tinha 50 de idade. Normalmente, isso é regra, a condição dela hoje é muito pior do que era lá atrás. Claro. Então ela vai novamente demonstrar isso judicialmente para ter o seu benefício restabelecido judicialmente. O INSS, Marcela, foi o que eu falei. Essa medida provisória, inclusive a medida provisória também autoriza isso, vai cessar muitos, milhares, talvez milhões de benefícios de pessoas que têm direito. Vai caber às pessoas procurar os seus direitos, principalmente pela via judicial. O Marivaldo. O Marivaldo é o homem do drone. Você conhece o Marivaldo? Não conheço. O Marivaldo é uma pessoa inteligentíssima, pré-candidato a vereador aqui em Bauru. Se eu não me engano, pelo PRB.
Opa! Já PRB é coligação suas lá, né? Ah, do professor Henrique Almirates, né? Isso. Que é meu amigo também. Um abraço aí para todos do PRB. O Marivaldo quer saber como estão as ações de desaposentadoria. Qual o posicionamento do Supremo Tribunal sobre o assunto? Ele faz um montão de perguntas. Mas eu vou fazer só mais Essas uma. duas eu já respondi. Tá. Vamos para outra. O governo pretende mudar a aposentadoria? O que você sabe sobre essas alterações na Previdência? Você também respondeu, né? Também. Para quem está próximo a aposentar, é melhor esperar essas mudanças? Olha, é um pouquinho assim, falar aqui é difícil, porque o certo é você levar o caso para um profissional estudar, te mostrar as possibilidades que você tem hoje e se caso houver uma alteração, o que poderia acontecer. Então, precisaria estudar o caso concreto. Às vezes é interessante já entrar, já garantir o direito, ou às vezes é interessante você aguardar um pouco. Às vezes o seu direito já está consolidado, você não vai ter prejuízo, porque a Constituição Federal prevê que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada não podem ser alterados por lei. Então, tudo depende, professor, de um caso concreto que você poderia até estar levando isso para alguém da tua confiança, né, para ver o seu caso especificamente, o que é melhor. Aqui tem uma pergunta interessante, da Ana da Bela Vista. Ela diz que ela conhece uma cidade do Nordeste onde a maioria das pessoas já são aposentadas sem contribuir. Como que isso é possível? Verdade, isso existe? Olha, isso? Eu não posso falar, né, professor, porque eu vivo aqui numa região onde, graças a Deus, as coisas assim são muito sérias e todos os profissionais que eu conheço, de todas as agências do INSS, são servidores de altíssima capacidade, gabarito, é que eles cumprem regras. Né? Eles cumprem regras, normas internas, pareceres, ordem de serviço, instrução normativa, e muitas dessas regras são desfavoráveis ao segurado, então eles negam. Né? Mas são pessoas honestíssimas que eu conheço de todas as agências. Agora, falar de um outro estado, acho difícil, a menos que alguém consegue ela isso. Diz que todo mundo é aposentado, eu não... meio exagero isso, né? Acho assim, não quero me emitir opinião, mas se é uma coisa assim que a pessoa não tem o direito, se alguém fizer uma denúncia, com certeza absoluta vai ter uma auditoria. Se tiver errado a Previdência, tudo que a Previdência quer é cancelar um benefício para ela deixar de gastar. Então ela precisa tomar conhecimento. Obviamente, se alguém tiver conhecimento de alguém que recebe um benefício de uma forma irregular, faça uma denúncia lá na ouvidoria no 135, porque nós não podemos também permitir que alguém de forma irregular receba um benefício, porque ele está prejudicando aquele que tem o direito. Sem querer ser preconceituoso contra o Nordeste, mas essa daí é demais, né? Eu tenho a impressão que é algum exagero. O que eu vi demais do Nordeste até hoje era uma cidadezinha que tinha uma ambulância e 8 motoristas na ambulância. Você lembra dessa? Eu lembro, né? Isso eu lembro. Tinha uma ambulância e 8 motoristas, 8 funcionários públicos para guiar a ambulância. Quer dizer, pelo amor professor, de Deus. Só para falar rápido, eu participei faz muito, muito tempo que eu não participo mais de congresso de vereadores, essas coisas, né? Porque depois que a gente vai pegando uma certa experiência, o senhor vai deixando de ir nesses lugares. Mas no começo, lá em 90, 92... eu lembro que eu fui em Aracaju num congresso de vereadores, então a gente foi, né? Eu fui com um colega de São Manuel, a gente pagou a despesa do bolso, para não trazer despesa para a Câmara, para não ter problema. E chegamos lá, e de uma Câmara de 12 vereadores, eles estavam os 12 lá no mesmo hotel, os 12 com as esposas, e depois do congresso eles falavam para a gente, nós vamos ficar mais uma semana, tudo às custas da Câmara Municipal. Então a gente sabe que tem umas coisas lá naquele lado do Brasil lá que é complicado. A Isabel da Vila Falcão. O ano que vem eu faço 60 anos. Estarei prestes a completar 30 anos de tempo de serviço. Descobri que também tenho alguns anos de insalubridade da firma que atuava. Mas isso não está na carteira de trabalho. Seria bom eu correr atrás desse benefício? Teria um aumento no salário?
quando me aposentasse de vez, ou eu conseguiria antecipar a aposentadoria? Olha, no caso Deu dela, pra entender tudo? esse caso dela é um caso assim bem tranquilo para a gente falar. Olha, você tem 59 de idade, quase 30 de contribuição. Se você conseguir, com a insalubridade, mesmo que seja um período pequeno, completar os seus 30 anos, você hoje já teria 30 anos de contribuição, 59 de idade, você já atingiria os 85 pontos que a mulher precisa para não aplicar o fator previdenciário na tua renda. Você se aposentaria da melhor forma agora, anteciparia essa aposentadoria de 60 anos para 59. Então, a minha opinião, você deve ir nas empresas que possam fornecer o PPP para você, para provar sua insalubridade. Procure o INSS, você pode ir direto, tente lá, né? E você vai poder antecipar a sua aposentadoria, sim, com toda tranquilidade. Mas precisa provar no PPP a sua condição de insalubridade. Daí precisaria analisar o documento. José Carlos de Bauru. Há 10 anos atrás, perdi a visão de um olho. Isso me dá direito a aposentar com menor tempo de contribuição? Olha, existe a aposentadoria especial do deficiente segurado, previsto pela Lei Complementar número 142, de 2013. Ali diz o seguinte, que os homens com deficiência grave se aposentam com 25 anos. Deficiência moderada, 29. E deficiência leve, 33 anos. Então, você ainda não tem o mínimo de tempo na condição, na modalidade de deficiente segurado. Mas esses 10 anos, eles poderão ser convertidos em tempo comum e você diminuir um pouco o tempo que você precisa para se aposentar com 35 anos. Com certeza. Você precisa procurar o seu médico, pedir para o médico preencher um documento que chama CIMA, tá? É um formulário que você pega no site da Previdência, que é o médico assistente. Ele vai dizer, vai relatar desde quando você tem essa deficiência, precisa constar a data. Você vai até o INSS, pede para o INSS comprovar esse tempo. Isso já fica registrado lá no seu CNIS. Quando você for se aposentar, você já vai ter essa antecipação de tempo. Isso daí dá um trabalhinho, mas é possível fazer, sim. Mais um da Bela Vista aqui, ó, o Jamir da Bela Vista. Sou aposentado e trabalho há mais de 2 anos com registro em carteira. Se for demitido amanhã, não recebo seguro-desemprego. Por que o aposentado não tem esse direito? Porque o governo quer se livrar de tudo que ele puder e jogar sempre nas suas costas, nas costas de todos os trabalhadores. Mas isso, a única discussão possível é tentar a desaposentação. Com 2 anos de contribuição, talvez não lhe dê um acréscimo muito grande, mas é possível. Faça um cálculo, quem sabe, às vezes, com 2 anos após a sua aposentadoria, às vezes até compensa em você entrar judicialmente com pedido de desaposentação. A Ana da Bela Vista volta aqui. Ela diz que o caso da cidade do Nordeste é verídico. Ela conhece a cidade, é uma cidade sem lei. Ô Ana, passa o nome da cidade, porque quando eu for passar, só atravessar correndo a cidade aí, se é sem lei. Manda a Ana para nós aqui bem. Manda, é impressionante. Aí o Tipó pode fazer até uma pesquisinha, né, Tipó? Mas eu já estou com tanto trabalho na minha vida, não quero essa dor de cabeça para mim. Eu faço essa pesquisa, pode deixar. Mas aí eu estou falando, se tem coisas... Mas é verdade, isso deve estar no Google, né? Se entrar no Google por o nome da cidade e pedir o nome mas dela. Eu não sei, às vezes isso são informações que não estão aí na rede social. Mas a forma como ela fala, professor, talvez seja a impressão de algum lugar que às vezes... Tinha lugares que os sindicatos rurais emitiam uma declaração antigamente, o Ministério Público ele tinha que homologar essa declaração, e isso tudo era dentro da lei. E, infelizmente, às vezes, pessoas iam lá com testemunhas, falavam que tinham trabalhado na roça, às vezes o Ministério Público homologava isso, porque a lei determinava, e muitos se aposentaram, a gente sabe disso. Agora, se tem coisa errada, tem que denunciar. Eu sou a favor de coisa errada. Falar o nome da cidade. Denuncia.
E aí a Previdência Social vai ter todo o interesse em mandar uma força-tarefa, fazer uma auditoria, e se tiver benefício errado, eu sou o primeiro a apoiar que tem que ser cancelado. Pelo amor de Deus, nós temos que lutar por aqueles que verdadeiramente têm o direito. E saber até como é que conseguiram. Ninguém contribuiu lá e todo mundo aposentou. Então é uma... Professor, hoje eu estou dizendo, olha o que as pessoas estão aí nos perguntando. Hoje, a Previdência Social, já existe uma dificuldade em ela conceder um benefício. O senhor veja a dificuldade que é. Então, quando alguém fala que tem facilidade, eu não sei, eu estou em outro país, entendeu? Porque a Previdência, ela dificulta tudo. A Maria do Geisel. Tenho uma filha com deficiência mental, tem 37 anos e luto já há 4 anos para conseguir um benefício que seria, ao meu ver, direito dela. E todas as vezes o pedido é negado. Eles alegam que o meu marido é do Estado, é funcionário público, e por isso eu não tenho direito. O que eu posso fazer? Olha, esse é um assunto triste. Ela está falando do benefício assistencial, professor, que chama benefício, famoso benefício da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Chama BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é para os deficientes de forma duradoura, que é no máximo 2 anos, ou os idosos acima de 65. Com certeza o esposo dela tem uma renda, e essa renda per capita, lembra que eu falei, que está no artigo 20 da Lei 8.742, impede a concessão. Judicialmente, né, nós, advogados previdenciaristas, temos conseguido a concessão de muitos benefícios desse, mas se a renda ela passar assim, um pouco mais do salário mínimo, realmente é muito difícil a concessão. Então, tem coisas, professor, que a gente não consegue, nem judicialmente, a gente não pode, às vezes, criar uma falsa expectativa nas pessoas. Tudo vai depender da renda do esposo. Se for uma renda que ultrapassa bastante o salário mínimo, é difícil, é muito difícil. O que você acha numa lei do tipo assim, quando vai estabelecer salário dessas categorias critérios, privilegiadas, né? Deputado, senador e etc., de vez de ser, deveria ser, o salário é tanto salário mínimo, é tanto salário mínimo. Aí os caras iam cuidar de ter um salário mínimo decente. Né? Não ia? Com certeza, com certeza. E hoje os aposentados mais antigos choram, né? Com toda a razão, porque antes do Collor, eles recebiam suas aposentadorias em número de salário mínimo. Então a pessoa recebia lá 5,4 salário mínimo. O Collor entrou, desvinculou o salário mínimo da aposentadoria, e muitos que ganhavam 5,4, hoje estão ganhando 3, 2,5. Então mesmo o salário mínimo baixo, eles conseguiram prejudicar os aposentados de novo. Os aposentados e trabalhadores que infelizmente têm que pagar as contas. É verdade. Tipo, infelizmente nosso tempo está esgotado. O que você gostaria de falar mais para o nosso telespectador? Nossa, mas já passou todo o tempo. Como é rápido, não? Quando a coisa é boa, é prazerosa, né? Ontem eu ouvi o Antônio Fagundes, numa entrevista da Jovem Pan, professor, dizer que ele trabalha lá 18, 19 horas por dia, ele tem peça de teatro, está na novela da Globo, e ele falou, olha, eu não trabalho muito, eu tenho muito prazer. Ele falou, o meu trabalho é um prazer. Então, dizer assim, eu trabalho muito em várias cidades, em muitas cidades longe, que eu dou palestra, vou levar conhecimento, eu faço tudo com muito prazer. Eu estou aqui hoje, mais uma vez, para trazer um mínimo de informação para as pessoas que precisam esclarecer, as pessoas que não podem sair de casa, às vezes, que estão doentes, estão incapacitadas. E sou um soldado aqui da comunidade, sou um soldado da OAB, quero cumprimentar a OAB, na pessoa do seu presidente, da sua diretoria, o doutor Alessandro. Quero cumprimentar o Josué, o gerente do INSS, que é uma pessoa espetacular, toda a equipe, todos os servidores. Sempre falo para o pessoal, não fiquem bravos com os servidores, porque negam. Porque eles cumprem regras, cumprem ordens. Não é que eles querem negar. Eles estão agindo para o Estado. Quero também, professor, cumprimentar aqui, olha, a honrosa presença aqui no estudo do doutor Elias, o Picolé de Agudos, que também é um colega advogado, está nos honrando aqui com a presença, grande advogado de Agudos, Picolé.
Muito obrigado aqui pela sua presença aqui no estúdio. E agradecer a TV Prevê por mais essa oportunidade e deixar aqui uma mensagem para todos os nossos telespectadores, todos. Quando a reforma chegar da Previdência, que após o impeachment, quando Michel Temer, que é do meu partido, eu sou do PMDB, né? Mas ele tem lá o Henrique Meirelles, que é a pessoa que quer a mudança, é ele. Quando a reforma chegar, vamos nos mobilizar. Não vamos deixar que direitos das pessoas sejam retirados. Então, quando tiver aí nas redes sociais, olha, um abaixo-assinado, assine um abaixo-assinado, para que você não seja prejudicado, vamos engajar essa luta. Os deputados só votam medidas impopulares, professor, quando não tem pressão em cima deles. Se nós pressionarmos, eles vão, com certeza, manter os seus direitos. Um grande abraço a todos e que Deus continue aí abençoando a todos vocês aí que nos assistem. Estou vendo o Picolé lá assistindo. O Picolé é pré-candidato a vereador em Agudos também? Não. Não é mais? Não é. O Picolé é um grande advogado lá, trabalha na Câmara, é um assessor de primeiríssima linha lá, que presta um serviço para a comunidade também lá, é um grande amigo que nós temos lá em Agudos, e eu estou toda semana lá, podendo participar com ele lá de um trabalho lá em Agudos. Tipo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, professor, muito obrigado, viu? Bom, eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.